Olá, pastor, pastora, bispo, apóstolo. Aqui é o pastor David Efraim, passando aqui para deixar mais um vídeo com conteúdo relevante. Na verdade, hoje é uma reflexão sobre o tempo de Deus na sua vida. Tá? O tema desse vídeo é passe o bastão. Esse tema, né, ele se refere exatamente, né, a uma corrida, né, como aquelas corridas, né, na época das Olimpíadas, né, onde tem 4 corredores e um corre uma parte, passa o bastão para o outro, né, e o outro corre e assim passa o bastão para o outro, tá ok? E eu lembro de imagens na Olimpíada, né, que um deles falhou e o bastão caiu no chão, né, e aí perderam naquela prova especificamente, né, e eu vejo que o reino de Deus ele é assim, né? Então nós não somos eternos, nós pastores, né? Então nós temos o tempo de pegar o bastão, né, da geração anterior, daquele que foi o nosso pastor, né, que nos ganhou, nos discipulou, e é chegado também um tempo, né, de passarmos o bastão, né, para a nova geração, para o nosso sucessor, que a princípio pode ser que não seja um parente físico, né, biológico, mas talvez é um discípulo na fé, um filho na fé. Mas o importante de tudo isso é o quê? Você precisa saber a hora de passar o bastão, tá? Os moveres de Deus, eles não se repetem, né? A maneira como Deus se manifestou no passado, né? Não é a maneira que ele vai se manifestar agora, não é garantido isso. Deus é criativo, né? Deus, ele faz coisas novas, tá? Ele usa as pessoas de maneira totalmente diferente, né? Aqui vem minha memória Moisés e Josué, né? Moisés foi usado ali de uma forma tremenda, espiritualmente, principalmente. A gente vê isso lá nas 10 pragas do Egito. Mas Deus não usou Josué da mesma maneira que usou ele nesse sentido. Josué era mais um conquistador, né? Enquanto Moisés tirou o povo do Egito, né, e fez o povo sonhar em entrar na terra, tá? Josué não iria conseguir fazer isso, com certeza, só se fosse com a ajuda plena de Deus, né? Mas foi Josué que fez o povo herdar a terra, né, conquistá-la, não foi Moisés. Então, Deus faz isso, usa pessoas, né? Mas o bastão estava com Moisés, que um dia, né, esteve, na verdade, com Abraão lá atrás, a promessa, né? E aí chegou às mãos de Moisés. E aí Moisés, né, permaneceu um tempo ali, tá ok? Ali por volta de 40 anos com esse bastão e depois passou esse bastão a Josué, que também permaneceu ali anos, décadas com esse bastão nas mãos. E talvez, pastor, né, você olha hoje para a igreja que você recebeu, né, do seu antecessor, né, ou talvez você fundou essa igreja e você percebe que ela parou no tempo, tá? Que ela parou, não está crescendo mais, né, as mesmas pessoas, né, e você mesmo está cansado daquela mesmice, não há algo novo, tá ok? E isso é um sinal, né, de que algo novo precisa acontecer, né? Então as pessoas, elas não são insubstituíveis, elas precisam entender que Deus vai usar elas durante o tempo, e ela precisa passar o bastão para a nova geração, para o sucessor, treinar. Lembremos que a palavra diz que Moisés, ele discipulava Josué. Moisés tinha 12, né, discípulos, vamos dizer assim, cada um era líder de uma tribo, Josué, Caleb, né, e assim vai. Mas o Josué era aquele que ele trouxe para perto, que quando ele subiu o monte, Josué ia até a beira do monte ali, ficava esperando e não saía dali. Quando Moisés ia para entrar no tabernáculo, né, Josué ia junto, ficava do lado de fora, né? Então Moisés estava treinando ele. E a prova, né, tremenda, que da mesma maneira que Deus usou Moisés lá no Egito para parar as águas de um rio, né, de um mar, né, que é o mar vermelho, da mesma maneira Deus usou Josué para parar também, né, do Jordão. Isso para você ver quão tremendo Deus é. Mas Josué foi preparado e Moisés saiu de cena para que Josué aparecesse. Isso também nós vemos no ministério de João Batista. João Batista sabia e tinha convicção que ele era apenas um percussor, né? Ele estava preparando a chegada do Messias. Começou a batizar, né? Começou a pregar que o reino de Deus é chegado, mas ele soube a hora de parar, né? Sabe?
E ele soube a hora de parar. E quando questionaram ele, né, e o que ele disse? Agora, em outras palavras, terminou o meu tempo. Importa que ele apareça, que ele cresça e que eu diminua. Tá? Porque sem sucessão não há sucesso. Talvez o seu sucessor já está aí, ao seu lado há um bom tempo, e você não passa o cajado, você não tem passado o bastão, tem medo, insegurança. Né? Não é que você vai ser descartado, não é isso, mas você vai virar um ancião, um conselheiro daquele pastor jovem, que talvez é seu filho biológico mesmo, ou talvez é um filho na fé, você vai ser um ancião, um discipulador dele. Mas você não tem mais pique, você não tem mais energia, tá? É a hora chegada a hora dele, né? Fazer a corrida dele, tá ok? E você ficar como técnico, observando e dando direções, entendeu? E eu vejo muito, amados, né? Pessoas que eu conheço, que são homens e mulheres de Deus, mas você vê claramente que chegou a hora de passar o bastão. Já tem até nos pés dela, ali do lado dela, o sucessor, né? Que tem a unção, né? Que Deus tem falado ali exatamente, já sabe como vamos dizer assim, recomeçar a igreja, entendeu? Para um novo ciclo, um novo tempo, mas ela não consegue fazer porque não foi passada a autoridade total para essa pessoa. Eu lembro aqui agora de cabeça, uma lembrança, se não me engano foi acho que o ano passado, alguém, né, um pastor, me pediu ajuda, né, porque o pai dele, né, que era o presidente da igreja, tinha durante um tempo passado a igreja, né, mas depois acabou tomando de volta, né, em um certo sentido, e ele não tinha liberdade porque o bastão não tinha sido passado totalmente. E a igreja, quando estava no período, estava com ele, a igreja estava crescendo, prosperando, né? Então não tinha por que, né, o pai ter ciúmes, que eu era o pai dele, né, o pai físico, né, ter ciúmes, ter isso, aquilo, entendeu? E aí quando retomou, o pai não deu conta devido a questões de saúde, de idade, né, e o filho acabou ficando de lado, né, indo para outro projeto, indo para uma questão, né, fora. E os dois saíram perdendo, né, a igreja, né, tem passado por um processo de diminuição, né, de pessoas e discípulos. Então a gente precisa entender que é hora de passar o bastão, né? É hora de treinar a nova geração. Não é só treinar, é passar o bastão e continuar treinando enquanto ela está ali no ministério, está com bastão, porque ela vai errar, né? Em alguns pontos. Quando eu falo errar, não é pecado, antes errar sim, em tomar uma decisão aqui ou ali, mas ela vai aprender com erro e também vai aprender com você dando conselho, sabe? E com certeza, quando você passar o bastão, essa pessoa vai querer continuar, né, sendo discipulada por você. Então pense nisso. Talvez você está cansado, talvez você está estressado, talvez você está num burnout, no esgotamento, como eu mesmo um dia estive, né? E o simples fato é que Deus não mandou você continuar. O seu tempo terminou. E é a hora de passar o bastão para o seu Josué e ficar do lado dele treinando, acompanhando, aconselhando, né? Como ali, vamos dizer, um presidente de honra ali da igreja, um pastor de honra da igreja, mas o pastor principal é o seu sucessor. Sem sucesso, sem sucessão não há sucesso. Lembre-se disso. Um abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.